Olá, então acabo de fazer o caminho de Compostela depois de ter andado 800 quilômetros desde a fronteira com a França até a cidade de Compostela. E muita gente pergunta, por que você faz o caminho de Compostela? Cada vez que você ouve falar do caminho de Compostela, você pensa, é claro, na Igreja Católica, porque é um caminho que foi iniciado pela Igreja Católica. Hoje, o caminho de Compostela é considerado como um caminho cultural europeu. Existem vários caminhos, o caminho inglês, o caminho português, tem um caminho que sai de Sevilha, um caminho que sai do centro da França e vem até Compostela, aqui onde eu estou, e o caminho do norte. Muitos acreditam que o primeiro caminho é o caminho do norte ou o caminho do litoral, que começa na cidade de Bayonne, no País Basco francês, perto do vilarejo onde eu moro, e que atravessa a fronteira da França na cidade de Irun, entre Irun e Andaia. O caminho francês, muita gente também diz que é um caminho de resistência contra os árabes, os mouros que viviam na França durante 7 séculos. Na Espanha. Durante 7 séculos, a Espanha foi um país muçulmano. E houve uma resistência, então, principalmente através do rei Afonso II das Astúrias, governante das Astúrias, que é uma região do norte da Espanha, por onde, inclusive, passa o caminho do norte. E esse rei, então, encorajou muitos católicos a fazerem esta rota que vai das Astúrias até Compostela, aqui na Galícia. Mais tarde, o caminho começou em Irun. De todos os caminhos, sem dúvida, o caminho mais conhecido é o caminho francês, le chemin français, ou el camino francês, que começa na cidade, para muitos começa numa cidade basca chamada Saint-Jean-Pied-de-Port. Então, desde o século IX, muitas pessoas, milhares de pessoas, inclusive milhões de pessoas, fazem essa rota que vai da fronteira com a França até Compostela. Mas muita gente começa em Paris, muita gente começa na Alemanha e mesmo em Londres. Encontrei pessoas que começaram na Áustria, na Polônia, meses caminhando, atravessando vários países da Europa. Muita gente faz esse caminho por razões religiosas, ou seja, um tipo de pagamento de promessa. Por que eu faço esse caminho de Compostela? Eu utilizo esse caminho de Compostela para discipular, para ensinar pessoas. E quando eu caminho sozinho, é um caminho de oração. Nós caminhamos aproximadamente 10 horas todos os dias, durante 800 quilômetros. As pessoas da igreja na França me enviam os pedidos de oração e durante todo o dia eu passo orando. Orando por pessoas, orando pela família, orando pela igreja. Neste mês difícil estamos orando para que a guerra na Ucrânia termine. Muitos são as formas de você caminhar. Uma coisa interessante no caminho é que você encontra gente do mundo inteiro. Hoje eu fiquei sabendo, através de um espanhol casado com brasileira, que eu encontrei inclusive no caminho, que em determinadas épocas do ano, 140 nacionalidades diferentes chegam na cidade de Compostela, aqui onde está a catedral. Segundo a tradição católica, foi aqui que foi encontrado no século IX o túmulo do apóstolo Tiago, que morreu em Jerusalém, que foi morto pelo Herodes, e que, de alguma forma, o corpo chegou aqui. A maioria, principalmente os protestantes, não acreditamos nessa teoria. E muitos protestantes vão dizer que é uma outra pessoa que foi enterrada ali. O que é interessante nesse caminho é o encontro que você tem com pessoas diferentes. E, ao meu ver, uma das melhores formas de evangelizar aqui na Europa é através do caminho de Compostela. Qualquer um desses caminhos. É uma oportunidade maravilhosa que você tem de abençoar pessoas e também de compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. O nosso próximo desafio é então terminar o caminho francês que nós começamos no ano passado com alguns irmãos da igreja. E caminhamos de Saint-Jean-Pied-de-Port, atravessamos os Pirineus e chegamos então na cidade de Pamplona. E na primavera gostaríamos de continuar caminhando no caminho francês até onde pudermos, e então trabalharmos um texto da Bíblia durante essas horas de caminhada e passarmos um tempo orando. Que Deus vos abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo.